O livro Atos dos Apóstolos, nas páginas 51 e 52, diz que a natureza do Espírito Santo é um mistério. Diz mais, com relação a tais mistérios, demasiados profundos para o entendimento humano, silêncio é ouro. Mas se por um lado é mistério, por outro lado, existem muitas coisas, muitas verdades que podemos e devemos conhecer com relação ao Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz, lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, que as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, sempre tem um porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. E é essa parte revelada que estaremos estudando. Afinal de contas, o Espírito Santo é mencionado cerca de 300 vezes na Bíblia Sagrada. Só no Novo Testamento, 200 vezes. Olha, eu já fiz inclusive um estudo do livro de Atos, marcando onde aparece cada vez ali a palavra Espírito Santo. Está presente essa palavra em praticamente quase todos os livros, os 66 livros da Bíblia Sagrada. Eu tenho plena convicção de que todos nós seremos muito abençoados ao estudarmos sobre este maravilhoso assunto. Para estudarmos esse assunto no dia de hoje, está conosco aqui o pastor Reinaldo Siqueira, professor e teólogo do UNASP, a Universidade Adventista, ali em Arthur Nogueira. Tudo bem? Tudo bem, Jonathan. Prazer estar com vocês aqui hoje, não é? E começar esse estudo tão interessante. É verdade. E temos também Leandro Quadros, conselheiro aí da Escola Bíblica da Voz da Profecia, do Está Escrito. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo, é uma alegria começar esse trimestre estudando a Bíblia aqui com você, com o pastor Siqueira, né? Espero que Deus abençoe a todos da Novo Tempo, para que possamos entender um assunto tão importante para a igreja nos dias de hoje. É verdade. Bom, para entender esse assunto tão complexo, mas ao mesmo tempo que Deus quer revelar a cada um de nós, vamos pedir a orientação divina através da oração, pastor. Oremos então. Bondoso Pai, que estás nos céus, ao iniciarmos agora o estudo da Tua Palavra e meditarmos na pessoa do Espírito Santo, Sua obra e Sua função dentro da Tua vontade, ó Pai, do Teu plano, pedimos que Tu possas nos conduzir neste estudo, ao longo de todo este trimestre, Amém. E especialmente agora nessa primeira lição, que realmente o Teu Espírito, que será objeto do nosso estudo, possa estar presente conosco e ser o nosso professor. Amém. Isso te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. Como tema deste primeiro estudo, personalidade e divindade do Espírito Santo. Leandro, primeiro vamos falar um pouquinho na palavra Deus. Algumas pessoas questionam um Deus triuno, embora a Bíblia esteja cheia de muitas evidências disso. Como é que a gente pode responder a isso? Há muita confusão, por exemplo, entre a trindade bíblica e a tríade pagã, por exemplo, não é? Algumas pessoas acham que a trindade bíblica seria a mesma coisa que a tríade pagã. A tríade pagã apresenta um Deus maior e outros inferiores na sua essência. Só que na trindade bíblica é totalmente diferente. A divindade é igual em essência. A única diferença da divindade é na função que cada um desempenha no plano de salvação e na criação. Não é? Então nós não podemos confundir a doutrina da trindade com a tríade pagã. E tem vários textos na Bíblia que comprovam a existência da divindade manifesta em 3 pessoas. Não é? Nós temos um exemplo claro ali em 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Não é? Ali mencionam 3 pessoas da divindade, e o interessante é que no verso 5 menciona o poder de Deus separado dessa vez do Espírito Santo. Então nós não podemos querer dizer que o Espírito Santo é um poder impessoal de Deus. Não é? O Espírito Santo é relacionado com o Pai e o Filho em pé de igualdade essencial com uma função diferente. Não é? Ele é distinguido ali primeiramente no verso 5, né, de 1 Pedro. E vamos comentar outros textos aqui no decorrer do estudo sobre isso. Agora, pastor Siqueira, me parece que a palavra Elohim, que é a palavra para Deus, ela está no plural, não é isso? Vários termos que são usados para Deus na Bíblia, no Antigo Testamento, são no plural. Elohim é o plural de Eloá, que quer dizer o Altíssimo. Então, esse im no final é sempre plural em hebraico. Não é? Mas interessante, não é só Elohim. Adonai é também plural. O singular é Adon. Adonai quer dizer meus senhores, literalmente falando. Não é? Eu acho que é importante que o Leandro enfatizou, existe uma diferença muito grande. A trindade não quer dizer politeísmo.
Não quer dizer vários deuses. Se tivesse Existe diferença essencial, aí seria, não é? Existe unidade. Unidade. Mas existe também a clara evidência bíblica das 3 pessoas dessa unidade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não é? E esses textos são manifestos na Bíblia. Né? Como isso é possível entender, aí nós entramos naquilo que Ellen White menciona. Não é? Nós temos dificuldade de entender a nós mesmos. Né? O ser humano olha para si mesmo e não se entende. Não é? Nós não entendemos como o nosso cérebro funciona. Então é muitas vezes pretensão o ser humano entender a Deus. É verdade. Né? Então a única coisa que nós podemos conhecer de Deus é aquilo que Ele revelou. E aquilo que Ele revelou na sua palavra. Inclusive, a gente vê alguns textos que são muito claros. Por exemplo, em Gênesis 1, 26, quando ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E isso aparece claramente que Deus ele está em diálogo com alguém que trabalha com Ele, não é? Na criação. Não é? E é interessante que o Espírito de Deus é mencionado logo no início. No verso 2. No verso 2. Existe, inclusive, algo interessante. Na antiga tradição judaica, isso aparece em alguns manuscritos da tradução aramaica, chamados Targum. Eles entendem a primeira palavra, no princípio, como se referindo ao Messias. Eles traduzem assim: pelo princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? E então eles colocam esse princípio, como lá em Provérbios 8, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, o Messias. Parece que João, no seu prólogo do Evangelho de João, no início do Evangelho de João, ele coloca isso. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, a palavra criou tudo junto com Deus. Se isto é uma possibilidade de entender o texto, a gente teria uma referência às 3 pessoas da divindade nos 2 primeiros versos da Bíblia. Pelo princípio seria Jesus, o Messias, Elohim, não é? Criou, e o Espírito de Deus planeava sobre as águas. Os 3 juntos, e seriam esses 3 que estariam em diálogo. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Eu acho muito interessante o comentário do Dr. Stanley Orton, quando ele comenta, por exemplo, que o Espírito pairava por sobre as águas. Ele diz que essa palavra é usada em Deuteronômio 32, verso 11, descrevendo uma ave-mãe voando para dar proteção aos seus filhotes. Não é? Então, interessante, mostra realmente o verso 2, como o pastor Siqueira bem ressaltou, a presença do Espírito Santo na criação. É claro que esse diálogo da divindade aqui, façamos, não poderia ser com anjo. Há comentaristas que acham o seguinte: não, ele podia estar dialogando com anjo, mas um anjo não é criador, é criatura, de acordo com Hebreus 1,14, não é? Então aqui realmente tem a presença direta do Espírito Santo na criação, juntamente com o Pai e o Filho. Bom, então se o Espírito Santo é um com Deus e também é Deus, vamos ver aqui como que a gente pode pensar que o Espírito Santo é também Deus, com a mesma onipotência, com a mesma onipresença, ou seja, as características e atributos de Deus, Leandro. O Espírito Santo, por exemplo, tem uma característica fundamental que só existe na divindade, não é? Que é a eternidade. Aqui tem um texto muito interessante que é Hebreus 9,14, que esse texto aqui nos mostra a atuação de toda a divindade das 3 pessoas no plano de salvação do ser humano, não é? Diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. De maneira alguma o Espírito Santo poderia ser aqui o anjo Gabriel. Você já pensou de que coisa ridícula ficaria aqui o anjo Gabriel envolvido com o Pai e o Filho no plano de redenção de forma íntima, não é? É claro que tem que ser uma pessoa divina. O anjo Gabriel não poderia também ser um espírito eterno, porque o anjo é criado por Deus, não é? Então aqui você vê claramente a eternidade. Você vê o atributo da eternidade, não é? E Mateus 28:19, que é um texto que temos que comentar aqui também, menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo no batismo de Cristo. Exatamente. Não é? E outra coisa, já pensou se Jesus falasse assim: batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do anjo Gabriel? Fica todo sem sentido o texto? Ou batiza em nome do Pai, do Filho e em nome do poder? Não, tem que batizar em nome de 3 pessoas com a mesma essência na divindade. Mas sabe, pastor Siqueira, tem algumas pessoas que creem que esse verso da Bíblia não existe no original. É verdade, eu experimentei, tive a experiência exatamente disso uma vez, conversando com uma irmã numa igreja,
e a irmã estava envolvida com um grupo que não acreditava na pessoalidade, como usa a lição aqui do Espírito Santo, que é uma pessoa, não é? Eu mencionei, mas ela perguntou, pastor, mas qual a prova que o senhor tem? Eu mencionei, para mim a prova mais clara é o batismo, a fórmula batismal. Batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ele é colocado em paralelo com o Pai, com o Filho e o Espírito. Aí ela virou para mim e disse, pastor, esse texto não existe no original. Eu olhei assim para ela e falei assim, mas irmã, como assim não existe? Pastor, não existe. Eu falei assim, mas irmã, como a senhora sabe não existe? Eu tenho certeza absoluta. Eu falei assim, irmã, normalmente os editores da Bíblia, quando existe uma dúvida sobre um texto, eles colocam entre colchetes, não é? Existe uma nota. Eu não estou vendo nada aqui, mas olha o seguinte, eu não posso dizer com certeza, eu teria reticências. Eu vou olhar em livros especializados sobre isto. Não é? Aí chegando em casa, não é? Eu até trouxe aqui o livro, é a edição crítica do Novo Testamento, em grego, que analisa todos os manuscritos antigos que serviram de base para a nossa tradução bíblica. Sim, sim. Não é? E eu fui em Mateus 28, não é? No verso indicado, o verso da forma batismal, não é? 19, e eu fui olhar aqui, todos os manuscritos antigos têm o verso. Todos. Está indicado aqui. E não existe nem sequer variação no texto. Todos os textos têm o mesmo, Pai, Filho e Espírito. Poderia ter um manuscrito que dizia, seria o nome do Pai e o nome do Filho. Sim. A batizar em nome do Filho. Mas não existe todos os manuscritos bíblicos do Novo Testamento têm esse texto e são evidência da realidade desse texto e que Jesus realmente falou isto. Não é? E infelizmente a irmã acreditou na palavra de alguém que não sabia, a pessoa falou, ela acreditou, sem saber como verificar se é verdade ou não. E isso não era uma verdade, o que ela passou a crer naquele momento. Né? Aqui no verso 20 de Judas, não é, apoia totalmente o que o pastor Siqueira falou. Digamos que não existisse Mateus 28, 19 na Bíblia, mas existe. Não é? O pastor mostrou aqui a referência grega, provando isso. Judas no verso 20 diz o seguinte, edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Uma menção clara, não tem como duvidar da existência de 3 pessoas na divindade. Existe aqui um texto em Atos, capítulo 5, 3 e 4, que é mencionado Ananias mentindo ao Espírito Santo. Como é que isso é possível, pastor? E aí, olha, isto só é possível se ele é uma pessoa, como o texto mesmo fala, né? Aliás, ele bota em paralelismo. Quando Pedro fala para Ananias, né? Ele diz, Ananias, você não mentiu, você não está mentindo aos homens, você mentiu ao Espírito Santo. E mais no finalzinho do verso diz, você mentiu a Deus. Uhum. Então colocou em paralelo aqui o Espírito Santo como sendo Deus. Não é? Você não mentiu. Seria como o Leandro já mencionou, né? Parece até meio totalmente fora de contexto. Você mentiu a um poder, a uma influência, a uma energia. A gente não mente a uma energia. Você mente diante de alguém que tem essa pessoalidade, como a lição fala aqui, que é uma pessoa, não é? E o texto colocou paralelo Espírito Santo e Deus. Não, inclusive, se a gente for olhar a história, ele havia vendido um campo para fazer uma doação para Deus. Uhum, exato. E agora ele diz, você mentiu ao Espírito Santo. Exato. Porque o Espírito Santo também é Deus, com certeza. Deus, né? né? E é a própria presença de Deus neste mundo. Quer dizer, quando você lidar com Deus hoje no mundo, é lidar com o Espírito Santo, porque é Ele que está aqui representando, da pessoa da divindade que está aqui conosco, é Ele. Exato. Tem um texto ali em 1 Coríntios 3,16 Sim. e 6,19 também, que faz outro paralelo entre o Espírito Santo e Deus, como o pastor Siqueira mencionou. No verso 16 do capítulo 3 afirma assim que o nosso corpo é o santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Aí quando você vai ali no verso 19 do capítulo 6, além de ser o santuário de Deus, o corpo é o santuário do Espírito Santo. Eu não acredito que Paulo quisesse dizer aqui que o meu corpo é o santuário do anjo Gabriel. Não acredito nisso. É o santuário de Deus, é o santuário do Espírito Santo, onde Ele quer fazer morada, habitar em mim,
me ajudar a viver nesse mundo e passar pelo processo de santificação. E eu fico pensando na questão, por exemplo, de Jesus quando prometeu mandar o Espírito Santo. Ele disse assim, eu vou enviar para vocês um outro Consolador. Não vai ser nem eu e nem vai ser Deus o Pai. Vai ser um outro que trabalha junto com a gente. Não é isso? Exatamente. O outro Consolador, algumas pessoas acham assim, já que Jesus falou outro Consolador, nem sempre quer dizer outro diferente, mas quer dizer outro igual, melhor, mas quer dizer outro diferente. Na verdade, se Jesus quisesse falar de um Consolador diferente, que não fosse da mesma essência divina, ele teria usado outra palavra no grego, héteros. Não é? Ali ele usou halos. Halos é outro igual. Héteros é outro diferente. Não é? E como bem falou uma vez, gostei muito de uma frase que eu li uma vez num artigo do professor José Carlos Ramos, né, um artigo na revista Adventista, uma pessoa maravilhosa chamada Espírito Santo. Ele falou o seguinte, que para substituir uma pessoa maravilhosa, somente outra pessoa maravilhosa. Né, um mero poder jamais poderia ser o substituto de Cristo, sem falar na palavra Consolador. Não é, pastor Siqueira? Sem dúvida. E é interessante nesses textos, Jonathan, Sim. que os textos bíblicos, ao mesmo tempo, colocam o Espírito Santo em paralelo a Deus. Como no texto de Atos. Você mentiu ao Espírito Santo. Depois vai falar, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. E colocou o Espírito Santo paralelo a Deus. Lá em 1 Coríntios 12, que a nossa lição traz, diz aqui, né, nós temos, o Espírito é o mesmo, diz o verso 4. Depois no verso 5 diz, o Senhor é o mesmo. E no verso 6 diz, é o mesmo Deus. Então colocou o Espírito Santo paralelo a Deus várias vezes. Então Espírito Santo e Deus. Depois vai falar sobre Jesus, coloca o Espírito Santo em paralelo com Cristo. Ele é o outro Consolador. Lá no texto da mesma lição de segunda-feira, vai falar sobre este texto aqui, e que aparece no Evangelho, diz, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se a pessoa blasfemar contra um poder... Então, blasfêmia, ele falou, a blasfêmia contra mim até vai ser perdoado. O Deus, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não há como ser perdoada. Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, a ideia de blasfêmia é uma blasfêmia contra o ser divino. Porque você não blasfema contra o homem, você blasfema contra Deus. Jesus falou, contra o Filho, até agora no momento, devido ao ministério dele, vocês vão, mas o Espírito Santo, olha, um poder, blasfemar contra um poder, que responsabilidade? Eu estou blasfemando contra a energia elétrica. Entende? Contra a influência. E a energia elétrica não vai ficar triste. E a Bíblia menciona que o Espírito Santo pode ficar entristecido. E tem todos esses textos. Não somente ele está em paralelo com o Pai e o Filho em vários textos, mas ele tem capacidades que são de pessoa, entristecer. Ele é quem decide, diz lá os dons do Espírito. Sim, sim. O Espírito Santo decide que dom dá segundo lhe apraz. Quer dizer, ele raciocina, ele decide e ele concede a cada um. Não é? E diz, o Espírito Santo escolheu. Só uma pessoa pode ter uma capacidade dessa. Escolheu, não é? Ele diz, olha, o Espírito Santo separa Paulo e Ananias porque o Espírito Santo os escolheu para serem enviados. Não é? Então são todas capacidades que a lição vai trabalhando que pertencem ao nível da pessoalidade. Sim, sim. Só um ser pessoal pode fazer isso. Eu gosto muito daquele texto de Romanos 5, verso 5, que fala que o Espírito Santo derrama o amor no nosso coração. E em Romanos capítulo 15, verso 30, é dito que o Espírito Santo pode amar. E quem é que é amor de acordo com 1 João 4, 8 e 16? O próprio Deus. Né? Deus. Né? Quem que pode dar o amor no meu coração quando, por exemplo, eu não sinto mais amor por algum parente, algum querido? É Deus. O amor é algo divino. Se o Espírito Santo derrama o amor no coração, é claro que Ele é Deus. Só Ele pode fazer isso. Agora, nós temos um texto, o texto de Deuteronômio 6, verso 4, onde ali existe uma declaração muito bonita que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Alguns às vezes ficam pensando, bom, então, como é que pode ser três se é um só? Como é que podemos entender esse texto, como foi escrito lá no hebraico? Primeiramente, no hebraico, a tradução em português, ela não traz toda a dimensão do hebraico. Não é? Se nós formos chegar, esse é o famoso Shema. Não é? Os judeus proclamam isso 2 vezes por dia. E começa assim, né? Ouve, ó Israel, Shema Israel. Chamar, né? O Senhor é o nosso Deus. E aí existe o nome Adonai,
Adonai, né, é nosso Elohim. E o Adonai é Errad. E essa palavra quer dizer, Adonai, como a gente já mencionou no início da lição, é uma palavra em plural, como o Elohim é, não é? E é interessante que fala que, então, os meus senhores são o meu Deus, ou os meus deuses, seria literalmente falando. Mas Elohim é um, não é único, é um, é uma unidade, não é? E é isso que a Bíblia declara, que Deus é um. Deus é o único Deus, mas esse único Deus é um Deus. É uma unidade. É uma unidade, não é? Então, essa declaração básica, e depois é chamado para amar a este Deus de todo o coração. Por isso que Jesus falou em João 10, verso 30, não é, que ele e o Pai são um, no sentido de unidade, não que ele e o Pai fossem a mesma pessoa, não é? É uma unidade entre mais de uma pessoa. Agora, entender isso, sabe, Jonathan? Eu acho que entra naquela parte, está além. Isto é o que a Bíblia declara. Sim. Isto é que Jesus declarou. A Bíblia, os profetas, não é? Moisés mesmo escreveu, os profetas, os apóstolos escreveram sobre o Espírito Santo. Colocaram em paralelo com Deus, paralelo com Cristo, não é? E falaram dessa unidade da divindade. Agora, como entender isso? Aí nós estamos provavelmente num campo que vai além da capacidade humana. É o que está revelado na Bíblia. Pode o homem entender isso? Aí entra, será que nós podemos entender a Deus? Deus quer que a gente, por exemplo, coloque a Ele acima, inclusive, da nossa própria lógica, não é? Então, o fato de não entendermos plenamente a divindade não significa que não podemos aceitar, como o pastor Siqueira falou, aquilo que a Bíblia nos revelou. Eu gosto muito daquela frase que diz assim, se para entender um gênio somente outro gênio, para entender um Deus somente outro Deus. Se eu não posso entender a Deus, eu vou aceitar aquilo que Ele revelou de si mesmo para mim na Bíblia. E você percebeu que o apóstolo Paulo gostava de falar assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos Esse nós. texto é fantástico. 2 Coríntios 13, verso 13, eu gosto muito do detalhe da palavra comunhão ali no grego. Não é? A palavra comunhão no grego, ela é usada, amigo da Novo Tempo, para se referir a relacionamento entre pessoas. De maneira alguma, o Espírito Santo seria um poder impessoal, sendo que Paulo usou essa palavra no grego aqui para se referir ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer realmente ter uma comunhão conosco, uma comunhão pessoal, uma comunhão na qual você possa abrir o seu coração a Ele, pedir os dons espirituais, mas ao mesmo tempo o poder para vencer o pecado. É uma comunhão entre pessoas. O Espírito Santo é Deus, é uma pessoa. E esse é mais um texto em paralelo dos muitos que tem na Bíblia. É verdade. Porque os textos se complementam. Qual que é a bênção de Deus? A bênção é a graça, é o amor, é a comunhão. E quem que traz isso daí? Jesus, o Pai, Deus, não é? E o Espírito Santo. E eu fui checar aqui de novo, porque é um texto em paralelo à fórmula batismal, onde nós temos os três. De novo, em todos os manuscritos bíblicos, sem variante. Sem variante. Então não existe variante. O Paulo realmente, todos os manuscritos atestam que ele escreveu isso, e era propósito dele colocar essas três pessoas ligando com essa, que traz a bênção para o crente, para o cristão. Então eu creio que o conselho hoje para essas pessoas que às vezes acreditam em outras e não vão buscar como os bereanos faziam, o conselho é para que eles busquem, para ver se realmente a Bíblia diz assim. Não é? E fé na Bíblia, eu acho que aqui tem uma parte muito, muito fundamental. Não é? Uma vez eu tive uma experiência com alguns irmãos, chegou alguém e questionou a crença adventista, e colocou algumas perguntas que eles não tinham resposta. E como não tinham resposta, começaram alguns irmãos a balançar na fé e pensar em deixar a igreja. Mas a Bíblia declarava aquilo. E ele enrolou ali os irmãos, por assim dizer, não é? Com a lógica humana. E o pessoal, eu não consigo explicar isso, estou perdendo a fé. Gente, a Bíblia disse, assim está escrito, assim diz o Senhor. Exato. Nós temos que ter fé na Bíblia. Não é? Fé na Bíblia. Não é? Muito mais que fé nos homens. Do que em retórica. Em retórica. Né? Eu falei assim, gente, se nós vamos ficar dependendo da nossa razão, não é?
quão facilmente nós podemos ser enganados por aquele que é o grande inimigo de Deus, que é um ser mentalmente, intelectualmente, muitíssimo superior ao ser humano. Né? Mas nós não podemos depender da nossa razão, nós temos que depender do assim diz o Senhor. Porque nem é assim que o homem vive, de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ser escravo da razão, eu creio que é uma grande infelicidade, porque você escravo da razão, você engessa a sua inteligência. Não é? Quem disse que a única lógica que existe no mundo é a de Aristóteles, no universo? Exato. Tem a lógica de Deus, não é? Então, se a minha lógica humana não atinge a lógica de Deus, pela fé, com base no que foi revelado, eu vou aceitar, porque Deus falou, eu confio nele, eu amo suficientemente para aceitar que a lógica dele é superior à minha própria lógica humana. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu queria, Leandro, que você desse uma última palavrinha aos amigos do Novo Tempo que estão nos ouvindo nesse momento. Em João 14,16 é dito que o Espírito Santo, além de ser o outro igual a Jesus, em essência, ele é também outro consolador, ou seja, o advogado. Um advogado chamado a estar ao lado de outro alguém. Então, se você precisa de conforto, precisa de alguém para lhe ajudar a tomar uma decisão difícil, saiba que você tem uma pessoa divina ao seu lado, que é o Espírito Santo. Pastor Siqueira, agora as suas últimas considerações sobre esse assunto que estudamos hoje. Ao conversar com pessoas que têm tido problema com o Espírito Santo, eu geralmente noto que o problema vem da dificuldade que nós, como seres humanos, temos de lidar com este assunto. A pessoa geralmente fala, eu não aceito, eu não entendo, eu não, e sempre é o eu. Né? E é uma questão, às vezes, entre o eu e as minhas capacidades, a minha vontade e a palavra de Deus. O está escrito. Na Bíblia, nós temos de aprender com Jesus, nosso grande mestre. Ele foi ungido pelo Espírito Santo e saiu para a batalha da vida dele no deserto da tentação. E quando confrontado pelo inimigo, a força de Cristo foi, está escrito. Né? Eu acho que essa é a nossa lição que a gente precisa aprender. Não fundamentar na nossa força, nem na nossa capacidade de entender, mas na palavra de Deus. Se está escrito, isso é a nossa segurança de estarmos na verdade segundo aquilo que Deus deseja.